Então, boa tarde, Lucas. Bem-vindos todos. A gente está aqui mais uma vez com um papo com o gestor. Vamos falar sobre o fechamento do mês de dezembro de 2022, último mês de 2022, e já falar um pouquinho também desse conturbado início de 2023. A gente está gravando hoje, no dia 9 de janeiro, então muita coisa já aconteceu nessa primeira semana do ano. E passo a palavra para o Lucas, nosso gestor aqui dentro da Rio Claro, para a gente começar a conversar sobre o efeito de tudo que vem acontecendo nas nossas carteiras, na economia e como que foi esse último mês que passou e início de janeiro. Isso aí. Obrigado, Jobim. Feliz ano novo para todos. Que nós tenhamos aí um 2023 muito positivo para os investimentos. E falando aí, né, como que a gente fechou o ano, como que a gente fechou especificamente dezembro, né? Foi um mês negativo, tanto para o Ibovespa quanto para o S&P 500, né, por motivos diferentes, naturalmente, né? Aqui no Brasil, a gente teve muito efeito daquele primeiro momento de governo Lula, né, ainda não oficialmente, mas muito mais as declarações dele e de todos os membros ali do governo dele. E nos Estados Unidos, muito efeito da sinalização do Fed a respeito dos juros, né, uma sinalização de que ainda não vê a inflação tão sob controle, assim como vocês sabem bem, o pessoal lê nas entrelinhas das declarações, fica com medo de ter altas mais expressivas do que os já precificados 5% ali por volta do final do primeiro tri desse ano. Tá? Então a gente teve um dólar subindo 2%, o CDI estável, como esperado, e o IFIX que ficou em incríveis 0 a 0 ali. Eu conferi e reconferi esse número, mas realmente ele terminou onde começou o mês. Isso, obviamente, afeta as carteiras, principalmente na parte de bolsa, tá? Isso é inegável, né? A parte multimercado, ela fica naturalmente um pouco mais oscilante. Você tem alguns gestores que estão se posicionando mais em dólar, outros que estão se posicionando mais em moedas, e isso vai fazer muita parte da tônica das nossas carteiras aqui na Rio Claro para 2023. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, tá? Quais são os grandes temas, então? A gente tem um grande tema da China, né, em 2023, que um dos motivos é exatamente o que aconteceu em dezembro, que foi o relaxamento da política Covid-0, depois de uma pressão muito grande da sociedade lá, né? Não é porque o país é uma ditadura que ele consegue controlar infinitamente a sua população, já controlou por mais de 2 anos, a população não aguenta mais, e agora, em janeiro, eles abriram as fronteiras também. Então, quando você volta com 1,5 bilhão de pessoas para o consumo, você está falando aí de voltar com o consumo de petróleo, de commodities e, obviamente, de bens de consumo em geral. Então, espera-se realmente um efeito positivo na economia. É uma das temáticas. Outra temática é Estados Unidos. A inflação, como vocês vão ver no próximo slide, ela deu uma arrefecida em dezembro, mas teve a alta da taxa de juros americana e o Fed sinalizou que vai continuar aumentando porque ainda não viu sinais de desaceleração no desemprego suficiente para interromper essa queda da taxa de juros. Então a gente vê aqui no gráfico, né, a queda, a inflação é de azul, né, e os juros aqui de laranja. A gente então observando os juros americanos chegando à marca de 4%, né, uma marca que não se via aí há mais de 20 anos. E no cenário externo ainda, a gente tem a Europa, e a gente está falando ali do mesmo cenário dos Estados Unidos praticamente. Aumento da taxa de juros em 0,5%, o Banco Central Europeu, né, na pessoa ali da Christine Lagarde, deixando claro que vai continuar aumentando enquanto a inflação ainda não estiver no centro da meta. Europa, que a gente não considera tanto aí uma temática para 2023, fora os desfechos da guerra, que a gente entende que vai estar até envolvido na questão do petróleo, porque você tem, de certa forma, ali o pessoal excluindo, né, iniciando aquele movimento de consumir menos, ou continuando o movimento de consumir menos do petróleo da Rússia. Uma terceira temática, então, China e Estados Unidos. A gente tem uma terceira temática, que são as moedas. Ao longo de 2022, a gente teve basicamente o mundo subindo juros. Esse ano você já começa a ver
alguns países tendo espaço para baixar a taxa de juros. Onde você tem diferença de taxa de juros, você tem diferença de câmbio e, portanto, tem espaço para ganho em moedas. E é por isso que nós vamos ter carteiras mais reforçadas na classe multimercado, até porque nós temos um CDI alto e uma bolsa que não está, vamos dizer assim, no seu momento mais convidativo. Apesar da relação preço-lucro estar nas mais baixas dos últimos anos, não estamos num momento macroeconômico tão convidativo. Então, por que não a gente se expor a risco muito mais através dos multimercados, onde os gestores têm ali não só o Brasil, mas o mundo como recurso para buscar ativos como moedas, commodities, juros, inflação e por aí vai. Então, essa é uma temática também, as moedas. Aqui o gráfico da Europa, que praticamente repete o gráfico dos Estados Unidos, pelo menos no seu formato. E na quarta e última temática do ano, não dá para deixar de falar, né? Vai ser o Brasil com a possibilidade da gente ter uma redução da nossa taxa de juros. Esse é um cenário que não se imaginava até bem pouco tempo. O que a gente imaginava era Lula sendo eleito, risco Brasil aumenta, o risco Brasil aumentando, você tem um aumento do câmbio, né, uma piora do cenário de câmbio, ou seja, o dólar se valorizando perante o real, o dólar se valorizando, isso reflete na inflação. Não foi o que aconteceu. A gente vê um fluxo de dinheiro muito grande ainda vindo do exterior, exatamente porque o exterior ainda está num cenário muito benigno, principalmente com relação ao Brasil. Então o dólar, se você olhar hoje, ele está praticamente no mesmo patamar de quando o Lula foi eleito. A gente está num cenário de inflação ainda muito controlado, com as projeções chegando a 5% ao final do ano, sendo que a Selic está em quase 14%. Então, se você fala de 9% de juros real num ano, é muito juros real, né? Não faz sentido manter isso. Então, o Brasil é um dos países candidatos aí a ter uma queda da sua taxa de juros ao longo do ano. Obviamente, mantido o cenário atual internacional e nacional. E aí a gente teve um fator muito importante na semana passada que vale a gente mencionar, apesar de ter sido já em janeiro, né? O presidente Lula, ele fez uma grande reunião dos ministros e colocou todo mundo na linha, vamos dizer assim, colocando que, olha, temos uma pauta principal do governo e eu dito essa pauta. Não é para cada um sair falando para cada lado aí o que pensa, o que acha, o que vai fazer. Por quê? O que foi visto foi falas a respeito de fim do saque FGTS, né, do saque aniversário, revisão da reforma da Previdência, revisão da reforma trabalhista, atendimento da agenda social sem qualquer atenção ao fiscal, e isso tudo foi escalando de tal maneira que ele percebeu que, olha, vamos dizer assim, meus homens de confiança, né, homens e mulheres de confiança aqui, estão comprometendo a nossa imagem, principalmente porque são muito falas, entrevistas, sem de fato alguma coisa de concreto. Mas como a gente sabe, nesse primeiro momento, né, quem vê um pingo é letra, e todo mundo já entende aquilo como uma grande decisão orquestrada e já tomada a decisão. Então ele fez essa volta, né, se alinhou ali com a Tabet e com o Haddad no sentido de respeito ao fiscal, se pronunciaram nesse sentido, foi a primeira vez que houve esse pronunciamento desde a eleição, ou seja, em linha ao respeito à política fiscal, ao orçamento, a um controle de gastos. Então, o mercado reagiu muito bem na quinta e sexta-feira da semana passada. Lembrando que a gente está gravando isso aqui no dia 9, tá? Ainda é cedo para falar um pouco da invasão lá em Brasília, né, dos três poderes. Ainda não dá para ter essa reação, mas num primeiro momento os mercados não reagiram de maneira tão abrupta. Temos que ver as consequências políticas disso. E aqui eu trouxe o gráfico dos juros futuros para 2026, que é ali no final do mandato atual, para mostrar que a gente praticamente tem uma estabilidade da expectativa de juros futuros em torno de 12,8, 12,9, sendo que nos últimos 2 pregões de juros futuros a gente teve quedas dessa previsão exatamente por causa desse alinhamento do presidente em torno da questão fiscal, tá certo? Então,
são as 4 grandes temáticas do ano: China, Estados Unidos, moedas e Brasil. Obviamente tem que ser uma temática para nós, pelo menos, no sentido de queda da taxa de juros, e daí a gente já entende que nossas carteiras têm um pouco de juros já alongados e, vamos dizer assim, presos ali a uma taxa de juros um pouco mais altas, principalmente através de ativos IPCA+, e também uma parcela maior de multimercado, para a gente poder buscar risco, mas sem estar tão concentrado aqui no Brasil, que está, de fato, num momento um pouco mais instável. Não, perfeito. Eu acho que foi uma fala muito completa, né? Eu queria só se aprofundasse um pouco exatamente nessa questão que a gente já vem falando há várias conversas aqui, né? O Brasil, ele tem hoje um cenário que, de muitas formas, pode ser muito favorável para a gente, né? Se a gente conseguir diminuir juros, como você falou em outra conversa, né, a gente conseguir ganhar o jogo por WO, uma vez que não tem outros lugares no mundo atrativos, e embora a gente esteja com toda essa instabilidade política, né, se acirrando mais agora, depois dos eventos do fim de semana, mas nada comparado ao que acontece em Rússia e China, por exemplo. Queria entender um pouco como que tanto as nossas carteiras estão pensando em aproveitar esse momento bom se ele vier e também estar protegidas se ele não vier e aproveitar também, claro, os juros altos enquanto a gente ainda tem, sem deixar de aproveitar a queda de juros quando eles vierem, que é um evento que faz com que a renda variável também volte a crescer, os títulos prefixados se valorizem. Então, entender bem como a gente está se planejando e quais são os próximos passos das carteiras a partir de agora, dado todo esse barulho que vem acontecendo e o cenário que você descreveu. A gente fez um movimento, né, de diminuição da liquidez das carteiras, exatamente porque antes, com uma Selic de 2%, realmente pouca diferença fazia você sair de um ativo, de um fundo D0, D1 para um D30, né? Você ia sair de 100%, 102% do CDI para 105%, 110%, que, poxa, em 2% pouco queria dizer, né? Mas nesse momento agora, de 14%, 13,75%, faz muita diferença. Então a gente está se aproveitando desses juros mais altos. Aumentamos a parcela IPCA+ das carteiras, que é a parcela mais alongada, que no caso de haver essa queda de juros, é onde a gente vai estar, onde a gente vai ser mais beneficiado, porque você pega o que a gente chama de travar os juros, né? Você se travou uns juros mais altos, na hora que há essa queda, você antecipa todo esse ganho, então você traz esse ganho ali dentro desse ativo. Então, optamos, através de fundos de debêntures incentivadas, fazer esse aumento, e através do já mencionado aí, aumento da parcela de multimercado. Por quê? Um fundo multimercado que te cobra 2% de taxa de administração num ano em que a Selic está 2%, não fazia sentido. Então, a Rio Claro manteve os clientes fora desses fundos aí nos últimos anos. Mas agora, a gente já faz todo o sentido do mundo esse tipo de abordagem, principalmente porque os multimercados conseguem navegar muito melhor em cenários de incerteza, porque eles conseguem operar comprados ou conseguem operar vendidos. E eles conseguem operar em vários mercados. Então, eles podem ir para moedas, podem ir em juros, podem ir para inflação, podem ir para bolsas de diversos países, enquanto quando você está na renda fixa ou na renda variável, você praticamente está ali torcendo para uma direção apenas. Então, os multimercados ganham um peso muito relevante e a Bolsa Brasileira, naturalmente, perde um pouco de destaque nesse momento. De novo, a relação ainda é muito interessante. Para o longuíssimo prazo, faz sentido ter Bolsa Brasileira, mas perto de outros ativos não é momento de aumentar a exposição à Bolsa Brasileira. No máximo ali, manter. E como sempre, a gente mantém a posição em Bolsa Americana, principalmente depois das quedas do ano passado. A gente entende que os Estados Unidos vão passar por um ano difícil em 2023, mas que a maior parte do problema já está na precificação. Então, é o momento também de manter a posição. Mas renda variável esse ano vai ser menor, a volatilidade vai ser dada mais pela parte multimercado. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Radi. Esse é um papo que a gente sempre tem ali no comecinho
mês, né, para entender bem como foi o mês passado e ver as perspectivas das nossas carteiras aqui na Rio Claro. Lembrando aos nossos clientes também, caso você tenha alguma dúvida, algo que você acha que vale a pena a gente tratar aqui, pode também mandar para o seu planejador financeiro essas dúvidas ao longo do mês que a gente compila para trazer junto aqui dos assuntos e entender bem ali, estar sempre bem alinhado e de forma transparente, levando o que a gente vem fazendo aqui na gestão da empresa. Muito obrigado. Espero que todos aí também se inscrevam aqui no nosso YouTube, vejam outros materiais que a gente também deve postar ao longo do mês. Meu nome é Pedro Jobim, passo a palavra para o Raj também para se despedir. Obrigado, Jobim, obrigado a todos vocês e até o mês que vem. Um abraço.